O microlink nada mais é que um acessório, ou seja, um anel de metal, que é esse anelzinho aqui, ó. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. É um anelzinho, tá? De metal, tá? O microlink, ele não enferruja, tá? No cabelo. Ele é um acessório de metal que tem uma durabilidade grande, né? Ou seja, a cliente pode ficar 3 meses com o microlink, não vai enferrujar, nada disso. Convém, né? Como qualquer outro tipo de técnica, estar secando muito bem, né? Porque pode estar criando mau cheiro, não pelo acessório, mas sim pela a técnica, né? Pode estar criando mau cheiro, tem que ser muito bem lavado, muito bem higienizado, tá? Mas a base desse acessório é uma base de metal. Uma base super flexível, molinha, ó, tanto é que eu aperto, né? E amassa com muita facilidade, tá? Por mais que seja metal, ele é um acessório bem fininho, né? Olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? É um acessório bem fininho. Ó, então, você pode abrir ele, fechar. Tanto é que nós temos, para estar fazendo a retirada tem que tracionar, tá? Esse é o microlink. Existe, né, 2 tipos de microlink, ou seja, de anéis de microlink, né? Ou com silicone ou sem silicone. Esse microlink aqui, que eu estou mostrando para você, ele é o mais tradicional, que as pessoas mais utilizam, tá? Existe o microlink, né, com silicone na parte de dentro, tá? Ou sem o silicone. Existe uma diferença também que é interessante você observar. A parte interior, né, do microlink, existe a parte lisa, que é uma parte totalmente lisa, e a parte com um aspiralzinho, né? Esse microlink com um aspiralzinho, ele segura mais, né? Mas nada impede de você estar fazendo. Por exemplo, esse nesse momento aqui, ele não tem um aspiral, né? Que é difícil às vezes achar com um aspiralzinho, né? Mas quando eu não acho, eu utilizo esse daqui. Não vai, né? Eu não vou deixar de trabalhar. Mas se você tiver a possibilidade de estar escolhendo, ou quando você vai em alguma loja, escolhe o microlink, observa bem, né, o interior do microlink, se ele tem aquele aspiralzinho, tá? Existem cores diferentes também do microlink, assim como tamanhos diferentes. Por exemplo, as cores. Existe o preto, né? Ou seja, o microlink castanho. Existe o microlink marrom, tá? Existe o microlink, ele é como um amarelinho, um palha, que é utilizado para cabelos loiros, tá? E existe também, é raro, tá? Utilizar, achar, mas existe também o microlink avermelhado, tá? Então, vamos lá. O microlink avermelhado, como o próprio nome já diz, né, para os cabelos vermelhos, ruivos, né? O microlink marrom é para cabelos tonalidades loiros escuros, né? Loiro, um loiro mais até um 6, um 7. E o castanho, né, para cabelos, o microlink preto para cabelos mais escuros, tanto cabelos pretos ou cabelos castanhos, tá? O mais utilizado é o cabelo preto, né? Os cabelos castanhos, tá bem? No Brasil, muitas pessoas utilizam a técnica microlink, tá? A técnica microlink é muito conhecida lá fora, principalmente, né, o pessoal do leste, como, por exemplo, as russas, elas gostam muito de utilizar o microlink para estar fazendo o ponto americano, tá? Um exemplo também na Angola, elas utilizam muito a técnica microlink, né, com as capsulinhas, com as cápsulas de queratina. Então, hoje, o microlink é um acessório fundamental para quem quer trabalhar com mega hair, ou seja, um coringa. Eu, por exemplo, né, eu utilizo o microlink nas fitas adesivas. Né? Se você parar para pensar, mas nada a ver usar o microlink nas fitas adesivas, mas é um acessório que te dá muita segurança,
tá? E você, como profissional, você tem sim que ter esse acessório. Fran, mas eu não uso o microlink. Mas vai chegar um momento que você vai começar a utilizar o microlink, né? Ou seja, para fazer algum ajuste, por exemplo, né? Às vezes a pessoa fala, essa fitinha desse lado tá caindo, você vai lá e coloca o microlink, né? Para estar ajustando, para estar fazendo, enfim, para estar resolvendo a solução, o problema da sua cliente. Então, ou seja, o microlink ele é um acessório fundamental na vida de uma megarrista, tanto para quem utiliza, né, uma técnica, ou seja, qualquer tipo de técnica que possa estar utilizando o microlink, ou para fazer alguns ajustes, por exemplo. Existe também diversos tamanhos de microlink, né? Eu, por exemplo, eu uso esse tamanho aqui, é o único tamanho que eu utilizo, tá, pessoal? E existe também o microlink, né? Nano, que é aquele microlink bem fininho mesmo, bem pequenininho, é chamado microlink nano, tá? Igual, por exemplo, esse microlink aqui, ele tem em torno de 4 milímetros, tá? Uma grande ideia também, uma coisa muito bacana, Fran, eu vou numa loja, tem muitas vendedoras que vendem microlink, mas não sabem o tamanho que é o microlink. Eu, por exemplo, eu utilizo esse de 4 milímetros, tá? Que é um microlink, um tamanho ideal que eu posso estar utilizando, tanto no ponto americano, tanto nas fitas adesivas e também o microlink, né, com as cápsulas de queratina, tá? Quando você não sabe, Fran, mas e às vezes o microlink vem nesse potinho aqui, né? Ou os potes maiores, ou aqueles separados, e você não sabe o tamanho, ou também a vendedora não sabe, não tem conhecimento, que é normal, tá, pessoal? Às vezes a vendedora não tem conhecimento. Ai, que tamanho que é esse microlink? Ai, não sei, tá? O que você faz? Às vezes eu vou no lugar, elas não sabem o tamanho. Eu peço uma régua, falo assim, presta aqui uma régua, eu coloco o microlink em cima da régua e vejo realmente, poxa, não, esse microlink é exatamente o que eu preciso, é 4 milímetros, tá? Só colocar aqui em cima e você vai ver o tamanho do microlink, tá? É uma estratégia bem bacana, porque às vezes você pode comprar um microlink menor e estragar totalmente aquele planejamento que você teria, né, ao colocar o megahertz da sua cliente. Então, essa é uma dica bacana. Eu gosto muito, tá? Eu, como profissional, eu gosto muito de ter esse microlink de 4 milímetros sem o silicone. Eu utilizo sem o silicone. Existe também, como eu falei, diversos tamanhos, entre eles, né, o de 5 milímetros, o de 4 milímetros, 3. Tem o nano, que é, se eu não me engano, eu acho que é 1,5 milímetro, se eu não me engano, tá? Que é ótimo para estar fazendo acabamentos, tá? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, porque eu só utilizo né, as técnicas que eu trabalho, eu só utilizo de 4 milímetros, tá bem? E como eu disse, existe, né, diversos tamanhos e também existe diversos formatos, tá? Esse microlink aqui, que é o tradicional, né, que eu utilizo ele, deixa eu pegar aqui para mostrar para você, ó, que é o redondinho. Existe também, né, o microlink em formatos de tubo, sabe? É bem semelhante, depois vocês podem pesquisar na internet, para quem não conhece, tá? É bem semelhante ao microlink, como se fosse um granulado, chocolate granulado, ele é todo tubinho, sabe? É muito interessante também. E algumas pessoas utilizam para estar fazendo a franja, por exemplo.